Hoje a gente vai no assunto polêmico da vez, que tá todo mundo comentando lá nos nossos vídeos. Carro novo não baixa óleo ou baixa óleo? Eu vou logo dizendo que é a segunda vez que a gente tá gravando, viu? Que eu já dei um... Oi, já me deram uma guinça aqui agora. Olha, parada. Ele acaba lança um motor novo, não sei o quê. Aí... Ah, porque eu vi um vídeo, o cara dizendo que baixa óleo a cada 3.000 km. Saudações a todo mundo que acompanha o Darwin Dreams, eu sou o Julian Simão e esse é o Victor Godzilla. Você está no Darwin Dreams, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e, muito importante, você tem 2% de desconto lá no www.pneufree.com, o maior e-commerce de pneu e roda do Brasil. Quer comprar pneu novo, roda nova, off-road, on-road, o que você quiser, acessa lá www.pneufree.com, faz tua compra, adiciona tudo. Lá no final tem lá cupom de desconto, bota lá canal DD e garante 2% de desconto na tua compra geral, que dependendo do valor vai ser ali, basicamente quase o frete ali. Pronto, é isso, bora ao que interessa. Galera que gosta de informar comentando. Ah, esse motor novo tá baixando óleo, não sei o que, tem algum defeito, algum problema nesse motor. Galera, a parada é o seguinte, tá no manual, galera. Se tá no manual, ele foi projetado dessa maneira. Tem dizendo aqui, ó, verificar o nível do óleo a cada 3.000 quilômetros. Em caso de necessidade, completar o nível do óleo. Ou seja, o fabricante já estava contando com isso. Tipo assim, não tem muito o que fazer. Eles tentaram extrair tudo quando você consegue. Você, tipo assim, quiser ter mais potência, você quer um motor mais econômico, você quer um motor extremamente tecnológico, você tem que ir para um lado e ir para o outro. E ele, tipo assim, provavelmente teve que utilizar uma folga em algum material maior, uma margem maior. E ele tem essa particularidade. Agora, abrir a boca e dizer que é um defeito do carro, não é. Tá no manual. Jogador, deixa de ser maldoso. Não pode. Quando a gente fala que é característica, a característica é de você verificar o óleo a cada 3.000 km. Não está dizendo que vai baixar a cada 3.000 km, não. Por que não estou dizendo isso? Porque vai depender do uso do carro. Se você tiver um uso certinho, não tiver um uso severo, não sei o que, você vai fazer as trocas de óleo de boa e o carro não vai baixar óleo. Para vocês entenderem, vamos lá, vamos contextualizar que o legal é sempre ter um contexto para poder explicar para vocês. Carro novo, ele pode baixar óleo? Pode, certo? Existe, como toda máquina, que o motor é uma máquina, existe uma tolerância, certo? O que varia aí? Varia de motor para motor, certo? Cada motor tem uma tolerância maior ou menor, tá? E existe também a variação do modo de uso. E tem a variação também da característica do motor. Carro, que a gente vai tem entrar... carro que ele pode, por exemplo, um carro aspirado normal, qualquer carro com motorzinho aspirado, aí sim, ele pode ou não baixar óleo, porque a pressão exercida dos materiais é bem diferente. Mas já passando para o lado de carro turbo, essa variável muda. Não é se pode baixar óleo, é o quanto vai baixar, porque ele vai sim baixar. Todo carro turbo, ele come óleo. Se você tem um carro turbo e não sabe disso... Meu carro não baixa, não. Baixa sim. Agora, não é você medindo na vareta que você vai saber se seu carro baixou de 100, 200, 300 ml. Porque ele só vai aparecer ali se ele baixar meio litro, 1 litro acima. Mas todo carro, independente do uso, se você usar ele até o uso normal, de boa... Ah, mas eu só troco óleo na quilometragem certa. Beleza, ok, eu acredito em você completamente. Mas o seu carro turbo consumiu sim óleo. Porém, não foi uma quantidade significativa para você precisar repor aquele óleo. Vamos lá, primeira coisa. A gente está dizendo com isso que o carro pode de fábrica não apresentar defeito? Não, carro de fábrica pode sim vir com defeito, tem para onde fugir não. O X da questão é, o uso do carro, quando o Godzilla falou várias vezes... Como assim o uso do carro que determina esse consumo de óleo? Também é classificado como uso severo você sair de casa do ponto A do ponto B no intervalo de 3, 4 km, ligou, o carro não chegou na sua temperatura ideal de funcionamento, você já desligou o carro. Isso é considerado um uso severo. Por quê? Porque os pistões, a dilatação do material, tanto do bloco quanto do pistão, dos anéis, de tudo, não teve tempo suficiente para chegar na dimensão ideal juntamente com a dilatação. Eu vou dar 2 exemplozinhos. Aí aparece uma folga e o óleo passa e queima. Eu vou dar 2 exemplos assim bem didáticos, de 2 pessoas. Por exemplo, tem até Leopoldo lá do Off-Road PB, mandar um abraço pra ele. Quem não conhece ele, é o faz bonito garoto. Leopoldo, ele tem um Onix, você faz...
foi o quê? Faz um ano que ele comprou aquele carro. O Onix, é. O carro já tá com 75 mil rodados. Aí a gente conversando, ele faz, meu carro não baixou. Eu digo, Leopoldo, seu carro consumiu sem óleo. Só que o carro dele, ele tem 75 mil quilômetros. Leopoldo, o uso desse carro, qual é? Ele liga o carro aqui, dirige 2 mil quilômetros a 80 km por hora. Ele tá no ideal para o funcionamento daquele motor. Tá na rotação ideal, na temperatura ideal, por uma longa duração. Se você pegar, por exemplo, a minha esposa, ela trabalha atendendo, ela é fisioterapeuta e ela trabalha atendendo a domicílio. Ela roda, assim, em um ano, 5, 10 mil quilômetros no máximo. Ou seja, a gente tá falando aí 7 vezes menos do que o Leopoldo fala. O uso do carro dela é muito mais severo do que de Leopoldo, que rodou 75 mil no ano, 7 vezes mais. Por quê? Ela roda, liga o carro, passa 3 minutos, já parou, desligou o carro. Aí passa 1 hora, entendendo? Liga o carro, mas o carro não chega nem à temperatura ideal de funcionamento. E isso é sim considerado uso severo. O uso severo não é só você pegar o carro, encaixar no acelerador e dar cacete, não. É isso aí também, essa parte também de você... O carro não chegou nem na temperatura ideal, você acelera o carro e desliga o carro. Isso é considerado, sim, uso severo. Se você pegar o manual do seu carro, seja ele Jeep, seja ele Volkswagen, seja ele Fiat, seja ele BMW, seja ele qualquer montadora, se tem várias para poder enfatizar. Se você pegar o seu manual do seu carro, você vai estar lá, uso severo. Pequenas distâncias, que não chega à temperatura ideal de funcionamento, carga excessiva ou excesso de carga ou carga cheia, né, que o pessoal fala, giro alto por muito tempo, às vezes é correr, não precisa você estar a 200 por hora para o seu motor estar lá com giro alto. O que determina o uso do motor é o giro, é a forma como... Às vezes uma subida de serra, uma subida de serra, coisa. Então isso tudo determina, e isso são situações que são classificadas como uso severo. Para exemplificar, um outro ponto carro aspirado queima menos óleo, só para a gente detalhar um pouquinho mais. Carro aspirado queima menos óleo do que carro turbo, por quê? Porque o carro aspirado, ele só tem que levar em conta só a dilatação do bloco, pistão, dos componentes, desses componentes que eu estou citando. Na atmosfera normal. Na atmosfera normal, certo? Então não existe uma pressão extra ali empurrando no pistão, existe 1 atm de pressão ali. Exatamente. Não existe 1,8 atm, que é o 1,8 kg de pressão, empurrando na cabeça do pistão, que também vai empurrar todos os fluidos que tiverem ali, seja para entrar ou para sair, ele suga, puxa e não interessa. Então, no caso do motor aspirado que não tem uma pressão positiva, fica tudo mais fácil de se controlar. Quando a gente parte para o motor a tubo, primeiro existe a turbina. A turbina, ela tem um mancalzinho de óleo ali que trabalha na temperatura ali absurda. Excessiva, é alta pra caramba. Então o óleo, só por entrar em contato com a turbina, um mancalzinho ali na situação da turbina, ele pode sim evaporar e carbonizar, e nessa situação, só na turbina. E eu não estou falando nem da pressão ainda, certo? E tanto que Godzilla vai confirmar ou não, quando você tira ali a boca da turbina, que você olha, sempre tem um pouquinho de óleo. Tem seu carro turbo em casa, seu carro não baixa óleo não, né? Faz o seguinte, tira a pressurização, qualquer banda da boca do intercooler, qualquer canto ali que sai da turbina até o motor. Eu garanto a você que vai ter um óleozinho ali. Vai ter um óleozinho ali. A outra situação, né, que além da turbina ali, nessa situação que tem, existe até nesse caso o Oil Cat Can, tem um vídeo no canal explicando sobre o que é o Oil Cat Can, que às vezes você está andando no carro turbo e geralmente, pof, dá aquela... Golf GTI adora, né? Adora. Dá aquela baforada de óleo. Então, nessa situação, vai, Godzilla. Assim, basicamente é o quê? Todo carro, na parte ali de cabeçote, ele tem um suspiro de óleo. Ele tem uma parte que o motor tem que respirar. Porque imagina ali aquele motor funcionando, ele vai gerar assim uma pressão e o motor tem que respirar. Alguns carros ele tem só um suspirozinho que já joga direto para outro canto. Anti-chama, né? Exatamente, que é um anti-chama. E alguns carros mais modernos, ele tem todo um sistema para quê? Para aquele óleo que está ali saindo junto com aquele vapor, ele fica armazenado, aí ele joga só a parte de gases para fora e a parte de óleo depois ele volta para dentro do motor. Só que existem determinadas situações que é o carro girando para um lado, girando para o outro, então dá até um defeito nessa válvula, nessa peça, e ele joga o óleo para fora. E com isso aí ele vai e dá aquela boa e velha fumaçada. Mais um motivo dentre outros. Pressão de tubo faz o carro baixar óleo? Sim e não. Veja bem, se um fabricante A, B, C ou D, que eu não quero entrar nem no assunto direto de Volkswagen, Jeep, Fiat, já disse. Mas enfim, se um fabricante trabalha com 1 kg, o outro trabalha com 1,2, outro trabalha com 1,8,
Na teoria, e muito provável, eles validaram isso nos componentes do carro. Se ele botou 1.8 de pressão, o pistão, o anel, todo o conjunto de vedação vai segurar 1.8. Lógico que a gente está com 1.8 ATM, mais fácil de queimar óleo, sim. Muito provavelmente esse motor ele vai ser mais sensível a essa questão do uso severo. Por que que eu estou falando isso? Todo metal, todo material tem a questão da dilatação. Ele tem uma dilatação do material, por causa da própria temperatura, ele dilata o material. E isso o engenheiro vai contar sim com essa dilatação. Aí o que acontece? O motor, quanto mais pressão eu tenho dentro daquele motor, mais ele vai gerar caloria, mais ele vai gerar temperatura e mais ele vai precisar dilatar. Se você tem um carro que ele vai expandir 1 milímetro, se você botar uma pressão maior, uma temperatura a mais, ele vai expandir mais do que aquele tamanho inicial. Com isso, ele vai precisar de quê? Ele vai precisar ter uma folga um pouco maior nos componentes para quando ele chegar naquela temperatura ideal, ele vedar e tá tudo belezinha funcionando. Por isso que eu digo e repito sempre, o mais correto do que, tipo assim, mais importante até do que você tá preocupado com isso é você tá sempre mantendo o carro na temperatura ideal de funcionamento. Porque até chegar naquela temperatura ideal, todos os componentes estão subdimensionados. Ele tá no tamanho, não tá no tamanho que ele vai trabalhar ideal. Com isso, ele vai sim consumir um pouquinho de óleo a mais do que na temperatura ideal. Por isso que é tão importante você, quando vai sair com o carro, nunca acelere, nunca saia dando giro, nunca espere o carro chegar na temperatura ideal de funcionamento. Você está vendo que bate sempre na tecla da temperatura ideal de funcionamento. Então, se você sai do ponto A ao ponto B e o carro não chegou na temperatura ideal de funcionamento, ele pode sim baixar o óleo. Agora, quando vem na situação que o carro baixou 100% do óleo em 1000 km, aí é outra meu coisa. amigo, aí é um se esse carro não estiver fumaçando, ou uma poça de óleo embaixo, tem algo errado aí, exatamente. gente. Não tem condição do carro queimar exatamente. 5 litros de óleo, 6 litros de óleo. O mais importante que a gente tá querendo passar para vocês aqui, quando a gente gravou aquele vídeo dizendo que no manual tá constante para você verificar o óleo a cada 3 mil km, que isso é uma característica do motor, não é uma característica do motor dizer que ele vai baixar o óleo naquela quilometragem, é uma característica do motor de todos os motores turbo, no manual, inclusive a Jeep, que é a que a gente quem tá citando, que falou a 3 mil, tem fabricante que manda verificar a cada 2 mil, inclusive tem carro de marca premium, a BMW, a linha M, uma M5, M6 da vida, manda verificar a cada 1000 km rodado o óleo. Porque ela tem sim, para ser um motor de alta performance, ele tem um consumo excessivo de óleo. Tem um cliente meu que tinha uma M6, quer dizer que o carro vivia completando o óleo. Tá entendendo? Porque então, é uma característica de cada motor. Carro turbo, você tem sim que verificar. Quer dizer que você vai rodar 10 mil km e vai precisar? Não, não quer dizer. Mas você tem sim que verificar. Bom, a gente espera ter deixado bem claro dessa vez. E se você ainda tem dúvidas sobre esse tipo de assunto, pode falar. A gente vai analisar, ver se dá para fazer um vídeo a mais sobre isso. E se xingar, eu apago, viu? Eu não tô nem... meu comentário... Olha, se você vê que seu comentário é pago, ou é porque eu não gostei. Se você botar dizer que o seu comentário foi apagado, eu vou apagar ele de novo. Quer conversar, quer debater, quer falar alguma coisa, a gente vai estar aqui. Exatamente, a gente vai estar aqui para debater. Agora, se xingar, se vier com grosseria, eu apago que eu não dou nem boa noite. Mas não precisa xingar, não. Xinga em italiano, como a gente já falou. Pronto, aí eu não vou saber se xingar em italiano, a gente aceita. Deixa. Beleza? Se você chegou até aqui, se inscreve no canal. Existe a área de membros, dá uma olhada que isso vai fortalecer bastante. E muito importante, você tem 2% de desconto lá no site da Pneu Free. Se você precisar de pneu pro seu carro, roda, vai lá. Tem pra caminhonete, carro, tem pra tudo. Pra carro baixador de óleo. Carro baixador de óleo também tem. Então, vai lá, dá uma verificada, usa o cupom CANALDD que você tem 2% de desconto, que é mais ou menos aí o frete, beleza? Valeu a todo mundo que acompanha, valeu Godzilla e fui!